Olá, eu sou a professora Iris e a nossa aula de hoje é sobre cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças culturais, sociais e históricas. Vamos lá? Você lembra o que é cidadania? Cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo em sociedade. Diversidade cultural. A cultura de um povo é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de vestir, entre outros fatores. É uma característica muito importante de uma comunidade, pois a cultura é transmitida de geração em geração e mostra aspectos locais de uma população. Olhem essa tela, do pintor Vítor Meirelles de Lima. Ele buscou desenvolver uma arte real sobre a colonização do Brasil. A diversidade cultural presente no nosso território brasileiro, onde indígenas, europeus participavam democraticamente do mesmo contexto religioso. A missa, essa realizada no Brasil no dia 5 de maio de 1500. No Brasil, por conter uma grande dimensão territorial e uma população numerosa e miscigenada, com grande quantidade de descendentes europeus, africanos e indígenas, apresenta uma vasta diversidade cultural no seu povo. Diversidade estampada nas vestes, na pele, nos gestos, nas cores, nos objetos utilizados e nos movimentos realizados. Vamos falar um pouquinho sobre as regiões do nosso Brasil e as suas diversidades. Falaremos agora da região Nordeste. Entre as manifestações culturais da região estão danças, festas, como Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinho, Carnaval, Ciranda, Cavalhada, Capoeira. Algumas manifestações religiosas são a Festa de Iemanjá, a Lavagem da Escadaria do Bonfim, a literatura de cordel, que é outro ponto forte da cultura nordestina, o artesanato, que é representado pelos trabalhos de rendas. Os pratos típicos são carne de sol, peixes, frutos do mar, buchada de bode, sarapatel, acarajé, broa de milho, entre outros. Região Norte. A quantidade de eventos culturais do Norte é imensa. As duas maiores festas populares são a de Círio de Nazaré, em Belém, e o Festival de Parintins. E o mais conhecido, a festa do Bandumbá em todo o país, que ocorre em junho no Amazonas. Outros elementos culturais do norte são o carimbó, o congo, a congada, a folia de reis e a festa do divino. E a influência indígena é fortíssima na culinária do norte, baseada em mandioca e em peixes. Região Centro-Oeste. A cultura do Centro-Oeste brasileiro é bem diversificada, recebendo contribuições principalmente dos indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. São manifestações culturais típicas da região, a cavalhada e o fogaréu, no estado de Goiás, e o cururu em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. A culinária regional é composta por arroz com piqui, sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, empadão goiano, pamonha, os peixes do Pantanal,
como o pintado, o pacu, o dourado e entre outros. Região Sudeste. Os principais elementos da cultura regional são Festa do Divino, Festejo da Páscoa e dos Santos Padroeiros. Congada, cavalhada, bumba meu boi, carnaval, peão de boiadeiro, samba de lenço, festa de Iemanjá, folia de reis, caiapó. A culinária do Sudeste é bem diversificada e apresenta uma forte influência dos indígenas, dos africanos e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos. Entre pratos típicos se destacam a moqueca capixaba, pão de queijo, picadinho, virada paulista, feijoada, farofa e muitos outros. Região Sul. O Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e principalmente alemães e italianos. As festas típicas são a Festa da Uva, italiana, Oktoberfest, que é alemã. Também integram a cultura sulista o fandango, da influência portuguesa, a congada, o boi de mamão, a dança de fitas, o boi na vara. E na culinária estão presentes o chimarrão, o churrasco, o camarão, pirão de peixe, marreco assado e o vinho. E tem muito mais. Diversidade religiosa. Atualmente é comum conhecermos pessoas de diversas religiões e, consequentemente, com tradições e hábitos diversificados em virtude das suas crenças. É importante conhecer e respeitar essas diferenças, principalmente porque o objetivo principal das religiões é transmitir aspectos positivos dos seres humanos, relacionados com os princípios e os valores, tendo sempre em mente a compreensão do outro. Declaração dos Direitos Humanos sobre a diversidade religiosa. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Vamos falar um pouco sobre essa diversidade social e respeito às diferenças. A diversidade social é o conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida social. São expressões culturais, diferenças físicas, étnicas, crenças, modos de vida, classes sociais. O Brasil é uma das nações onde existe maior diversidade social em todos os sentidos. As mudanças, elas podem ser rápidas ou graduais, mas irão sempre afetar diferentes membros da sociedade, de modo a refletir as diferenças em termos de poder e status. As pessoas tratam a diferença como algo ruim. Isso está presente em nossas vidas por meio da mídia e pela própria sociedade em geral. Assim, se estabelecem comportamentos que prejudicam o ser humano e a cultura de toda a nação. Há muitas críticas sobre o modo de vida, renda familiar e entre outras. Atualmente, pessoas são julgadas por classes sociais e por isso sofrem preconceitos por possuírem poucas oportunidades, onde fica em evidência a desigualdade social. E nós vamos com um poema
chamado Diversidade, de Oswaldo Lenine Macedo Pimentel, cantor e compositor. Foi para diferenciar que Deus criou a diferença, que irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um, e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. Que seria do adeus sem o retorno? Que seria do nu sem o adorno? O que seria do sim, sem o talvez ou não? Que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A humanidade caminha atropelando os sinais, a história vai repetindo os erros que o homem traz. O mundo segue girando, carente de amor e de paz. Se cada cabeça é um mundo, cada um é muito mais. Que seria do caos sem a paz? Que seria da dor sem o que lhe apraz? Que seria do não sem o talvez e o sim? Que seria de mim? Que seria de nós? Que a vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. E agora, com esse toque de diferença, é com você. Acesse o nosso blog, realize as atividades e até a próxima aula.